que se encontra no livro de Esdras, no capítulo 3, dos versículos 10 até o 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Esdras, ele é antes de Neemias, capítulo 3, versículos 10 até o 13, que diz assim: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, vendo perante os seus olhos, levantaram as vozes com júbilo e com alegria. E muitos, desculpe, eu perdi aqui. E quando viram, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e alegria. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. A nossa irmã já fez uma oração intercessória sobre a minha vida e eu tomo posse por essa oração. E eu creio que o Espírito Santo, da forma que ela pediu, invocou, ele vai ser benigno comigo para a pregação da sua palavra. Eu quero começar parabenizando vocês, né? 46 anos. E eu vim para cá com júbilo, com alegria. A igreja de Itaquera foi a primeira igreja que eu pastoreei, lá no ano de 2002. Fazem 24 anos. Eu fazia estágio de teologia, vim para cá, juntamente com o pastor Uziel, e Deus nos deu graça, e de lá meu ministério, meu ministério desenvolveu, e o Senhor até aqui nos ajudou. E eu louvo a Deus, eu vejo esse grupo de louvor, era tudo criancinha, né? Os filhos da Eliette, né, Eliette? Era bebezinho, trazia é Pedrinho? Pedrinho no colo, e hoje está aí, um moço bonito, vistoso, cheio da glória de Deus. Muito obrigada, Daniel. Cheio da unção, a menina também, que coisa linda. Como vocês cresceram, não cresceram só no tamanho, cresceram na unção, na virtude, na palavra de Deus. Porque, como o pastor falou, não é só vir aqui e cantar, é vir aqui e adorar. E a adoração tem que se estender pela casa. E todos têm que ser alcançados por essa adoração. Esse texto, ele diz sobre isso, sobre louvor, sobre a nova casa, um novo tempo, um novo momento de adoração. Aí eu fiquei pensando, dia de domingo, né? A gente dorme até mais tarde. Aí os filhos levantam, escutam um cheirinho de comida, falam: mãe, comida está pronta. Aí a mãe fala assim: só mais um pouquinho. Só falta mais um pouquinho, eu já vou pôr a mesa. E a gente entende que hoje é esse dia, né? O Espírito Santo, a igreja está pronta. Só falta um pouquinho. Mas o cheirinho já está aí. A unção já está aí. A virtude já está aí. A glorificação já está aí. A transformação. Falta muito pouco para o templo estar completo. Mas, porém, o templo que somos nós, já estamos prontos. Desde lá do início, há 46 anos atrás.
já estamos prontos para adorar, para exaltar, para bendizer, para glorificar o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele constrói templos de pedra, de madeira, de tijolos, mas Ele constrói também templos dentro do nosso coração, que é onde Ele habita, onde Ele edifica, é onde Ele aviva. Porque se a gente dependesse só desse culto pela manhã para ter um avivamento dentro de nós, que seríamos de nós? Mas como nós somos o próprio templo, a adoração é 24 horas. Você acorda de manhã, tem adoração. Você acorda de madrugada, tem louvor. Você vai deitar à noite, tem comunhão. Porque o templo está vivo. O templo está cheio da graça. O templo está cheio da virtude, da autoridade e do poder de Deus. E é isso que nós viemos viver aqui hoje. Um novo tempo. O mundo lá fora está vivendo as questões terríveis. Quantas situações, quantos crimes, quantas situações terríveis. Mas dentro de nós, a gente tem a alegria do Espírito de Deus. A gente tem a alegria, Senhor, esse mundo tem aflição. Mas nós vamos vencer, porque o Senhor venceu e nos garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu li um texto aqui e nós aqui estamos num momento de espera, né? E qual é o significado da espera? Toda construção, ela gera poeira. Pensa fazer uma reforma com você morando dentro da casa. É uma sujeira, é uma bagunça, é móvel empilhado para um lado, é uma situação de... Imagina uma igreja sendo construída, os irmãos chegam, o chão está batido de terra. Os irmãos chegam, tem as paredes só no tijolo. Os irmãos chegam, mas alguma coisa está acontecendo, está sendo gerado algo. Quando uma mãe se descobre grávida, ela já tem um bebê dentro de si. Porém, falta crescimento, falta formação, falta ter um completo ciclo para, no final, esse bebê ser apresentado. E a construção do templo de Deus é assim, a igreja de Deus. Os irmãos vêm, contribui financeiramente, contribui com oração, contribui carregando massa, contribui cavando alicerce, contribui intercedendo, as irmãs contribuem fazendo o almoço, contribui vendendo alguma coisa para arrecadar fundos para a construção da igreja. Vocês passaram por todas essas fases, por todo esse período, e agora já está quase lá. Já está quase pronta. Mas da igreja de Itaquera de 24 anos atrás e a igreja de hoje já passou coisa maravilhosa. Vocês já estão aqui num grande estilo, louvado seja o nome do Senhor. E o povo de Deus, o povo de Israel, ele passou por esse momento. E isso tudo gera poeira, barulho, cansaço, exige recursos. Mas Deus usou esse tempo não apenas para reformar as paredes de tijolos, mas para fortalecer a fé e a união da igreja. O pastor estava falando aqui, eu falei para ele, Lili, fala para ele parar de pregar minha mensagem. Ela falou, é confirmação. Porque o Senhor, Ele fala sobre isso, e realmente é confirmação. Porque o Senhor, Ele vai dando, a gente fica naquela expectativa. Como é que vai ficar? Como é que vai ser o final dessa reforma? Quanta coisa a gente nunca teve. Na minha época não tinha um ar-condicionado. A gente hoje tem aqui um refrigério para poder adorar o Senhor. Lá fora está um sol, está quente, mas aqui a gente tem um ambiente glorioso, acessível, bom de se ficar. Alegria dos irmãos. A vontade de congregar uns com os outros, pessoas que vêm de fora, que vêm de longe, prestigiar. Aqui está aqui. E a estrutura física ela está quase pronta, mas o templo não é o fim. O ponto de partida. O novo templo não é sobre o que foi construído, mas sobre o que Deus vai fazer aqui dentro a partir de agora.
o que Deus vai fazer aqui no bairro daqui de Itaquera a partir de agora. Porque a parte de vocês já fizeram construindo o templo, mas tem a segunda fase. Sabe quando a gente constrói uma casa bonita, depois a gente passa uma vida inteira fazendo decoração na casa? Né? Sempre tem uma plantinha para pôr, sempre tem uma cortina nova, um sofá novo, uma TV de não sei quantas polegadas. A gente sempre está decorando a casa, sempre comprando um jogo de jantar diferente. E a igreja de Deus é assim. A decoração são vocês. Vocês são os que enfeitam a casa de Deus. Mas muitos estão ainda lá fora, precisando ser colhidos, precisando ser evangelizados, precisando ser amados, precisando ouvir que Jesus os ama, que Jesus os quer perto, que Jesus quer estar com eles aqui, que vocês têm prazer de trazê-los para cá e juntos adorar o nome do Senhor Jesus. Que vocês não vão ficar só para vocês toda essa alegria, todo esse gozo, todo esse regozijo. Vocês têm vontade de compartilhar. Convidar os vizinhos, os amigos, os parentes. Viu? Vamos lá na minha igreja. Está tão gostoso lá. Está tão bonito. Fizeram uma reforma e você precisa conhecer. Tem um pastor e uma pastora lá que é uma bênção. Tem uns irmãos lá que eles vão te acolher. Você vai ser muito bem recebido lá. Vamos lá conhecer. Vamos passar um tempo de qualidade. E a pessoa vem e fala, não é que você tinha razão? Que igreja maravilhosa. Que local abençoado. Que pessoas acolhedoras. E aí a gente vai decorando. Olha quantos espaços que cabe aí as florzinhas de Jesus. Colocar para adorar, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Na reconstrução do templo, os mais velhos choravam, lembrando do passado, enquanto a nova geração celebrava o presente. No versículo, acho que no 12, que diz, né, ó, os já velhos que viram a primeira casa sob do seu fundamento, vendo perante os seus olhos essa casa, choravam em altas vozes, mas muito levantavam as vozes com júbilo e com alegria. E eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas passaram por aqui e não estão mais? Mas eles contribuíram para essa casa. Quantos irmãos que contribuíram com um tijolinho, com uma adoração, com uma oração, e hoje já dormem no Senhor. Eles prepararam esse terreno para que hoje vocês estivessem aqui. Quantas pessoas que a gente passa não vai ver mais nessa vida, mas tem um pedacinho delas aqui nesse lugar. Tem um pedacinho de cada uma que esteve aqui, que orou, que jejuou, que contribuiu, que intercedeu. Mas muitos, pastora Mauri, quantos anos aqui nessa igreja, pastora Mauri já teve em outros lugares, mas sempre teve esse carinho pela igreja de Itaquera. Hoje ele pode jubilar no Senhor, glorificar o nome do Senhor por essas etapas que ele passou. A Eliette, esqueci a Cristina, passou por todas essas etapas e hoje está aqui e vendo quanto o Senhor agraciou, quanto o Senhor abençoou, quanto o Senhor deu graça de passar por aqui. E o choro deles era um choro de alegria. Se a gente for chorar hoje é de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Ah, quanto tempo foi semeando, chorando e andando e clamando. Mas hoje o Senhor nos deu graça, nos deu força e nós estamos aqui adorando esse Deus. Aleluia. O choro hoje é de alegria, é de contentamento, é de satisfação. Dizer o Senhor foi gracioso conosco. E agora que nós
estamos aqui há poucos meses ou dias, vamos dizer, o Senhor é que sabe o tempo certo dessa inauguração do novo templo. Os jovens estão aqui celebrando. Olha, que coisa linda. Como Deus é bom. Como Deus fez, como Deus faz. Ouve as histórias antigas das pessoas que viveram aqui. Um dia encontrei com o pastor Ezequiel, ele falou, olha, o pastor fulano foi de lá, o pastor ciclano, o pastor não sei o que, ele sabia todos os pastores que tinham passado antes dele aqui. Aí ele falou, eu sei que você também esteve lá. Isso é história, isso é essência, isso é zelo, isso é cuidado. Um povo que não tem história não tem vida. O que nós vamos contar para a nossa posteridade? O que nós vamos deixar para as pessoas que vão vir após nós? Olha, a gente chora muitas vezes porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, as situações difíceis vêm. E a gente passa por tanta luta, era tanta guerra nessa igreja, tanto jejum, tanta meia vigília que a gente passava, né, Eliette? E entrava gente embriagada aqui, começava a falar, e nós levantávamos o clamor, expulsávamos o demônio saía. Era coisa linda aqui nessa igreja do que Deus fazia. Os montes, né, pastora Mauri? A gente via aqueles gravetinhos pegando fogo, acendendo. Oh, glória! Era graça de Deus. E é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele continua fazendo as mesmas obras, as mesmas coisas, as mesmas unção. Continua enchendo. Eu estou aqui com o meu corpo ardendo. E eu sei que é a unção do Espírito Santo. E você pode sentir aí também no seu lugar. Porque o mesmo Espírito que age na minha vida, age na sua. E hoje você precisa vir para a casa do Senhor e sentir isso. Muitas vezes uma pessoa vem na casa do Senhor, pega o celular e começa a ficar mexendo, começa a conversar com o amigo do lado, começa a lembrar do que vai fazer no almoço quando sair daqui, o que vai não sei o quê, o dia de amanhã não sei o quê. Mas esse momento é de extremo privilégio. O Pedrinho falou aqui, olha, essa data, 22/8/2026, é única. Nunca mais vai acontecer essa data. E esse culto é único. Nunca mais vai acontecer esse culto. Então hoje é momento de você adorar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alegria. E não só hoje, não só agora, todos os cultos que você vier, é um culto exclusivo. Nunca mais vai ter um novo culto igual. Hoje é um culto exclusivo, amanhã é exclusivo, todos os dias de culto são cultos exclusivos. E hoje você fala, eu vou dar a minha melhor adoração para o Senhor. Ontem eu adorei bem, mas hoje eu quero adorar melhor do que, e menos do que eu vou adorar amanhã. Cada dia, se entregar, se encher. Porque quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente não sente tanta coisa que nos aflige ao redor. Um crente cheio da unção de Deus, ele está blindado. Ele está revestido de poder. A luta vem e ele fala, a luta vem, mas a luta passa. Porque o Senhor passa comigo. E o crente cheio de Deus, ele lê a palavra. E a palavra são os tijolinhos que a gente vai encher do nosso templo. E vai fortalecendo com o cimento da oração. Com a água da virtude. E a gente vai construindo um templo sólido dentro da gente. E esse templo sólido, vem as tempestades, vem as situações difíceis, vem a dor, vem o desânimo, vem o cansaço, vem as percas, mas a gente continua avançando, continua crescendo, continua sendo um missionário, propagando a palavra do Senhor. Antes de eu vir para cá, passei na operadora da internet da minha casa e fui lá pagar. Quando eu cheguei lá, a moça estava, eu estou passando mal, eu estou com crise de ansiedade, eu não estou bem.
As pessoas vêm aqui, me xingam, falam um monte de coisa. Eu com uma pressa, precisando vir, já estava atrasada. Eu ia lá para Guararema, na casa do meu irmão, e eu precisava chegar. Meu irmão trabalha à noite, eu precisava chegar antes dele sair para trabalhar, para pelo menos dar um beijo nele, porque depois ele só ia chegar de madrugada. Mas eu olhei para aquela moça, me deu uma compaixão por ela. Eu falei, não, eu não vou perder 10 minutos, eu vou ganhar para a glória de Deus. E eu sentei e falei, moça, Jesus te ama. Jesus quer te dar o melhor dia. As pessoas, elas são más, elas brigam com você, você não é dona da empresa, não é você que age na empresa, você não tem culpa. E as pessoas não podem julgar você, medir você pela régua delas. Mas o Deus, que é poderoso, Ele tem poder para curar a sua alma, para curar a sua vida, para te fazer uma pessoa feliz, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às dificuldades. Quando alguém brigar com você, você fala assim, olha, eu sinto muito pela sua dor, mas é a empresa, não é comigo, eu sou funcionária aqui. Não pega isso para você, não sofra e entrega, que quando a pessoa sair, fala, Senhor Jesus, acompanhe essa pessoa. Cuida dela, ajuda ela a resolver os problemas dela que eu não pude resolver. Mas cuida de mim também, Senhor. E a moça ficou olhando para a minha cara assim. Eu acho que ela estava reclamando essa situação para todas as pessoas que chegavam lá. E acho que alguém ficava chorando junto com ela. Mas eu levei uma palavra de ânimo, de coragem, de estrutura. E eu falei para ela, Deus abençoe o seu dia, que você tenha um ótimo dia, uma feliz sexta-feira, um ótimo final de semana. E saí andando assim, quando eu cheguei lá embaixo, ela, moça, obrigado, viu? Você me fez bem. Eu falei, eu não, foi Jesus. Mas amém, porque Ele me usou. E saí. Sabe, se a gente está morto, capengo, todo zoado, como é que você vai ajudar o outro? Um cego não ajuda o outro cego. A gente tem que ter animação. Ai, mas olha, quantos anos consegui construir nessa igreja e ainda não está pronto. Oh, e essa caminhada? E todo esse tempo que passou? E Jesus, o que Ele fez na sua vida? Os teus filhos, a tua família. O Daniel não era casado na época, né, Daniel? Aí, ó, a esposa linda, maravilhosa. Bênção de Deus. Gente, como Deus foi bom. Você está esperando o templo ficar pronto para ser feliz? Seja feliz em Jesus. O Senhor não trabalha em templos feitos por mãos de homens. É você. Foi o que o pastor falou. Não adianta ter uma fachada bonita se não tiver a graça de Deus. É você o templo que Deus vai usar. Gente, olha, se vocês convidarem uma pessoa só para ouvir esse grupo de louvor que canta aqui, com essa tecladista maravilhosa que está lá também desde a época, gente, só dizer, vamos lá para ouvir os louvores. Pronto, a pessoa já vai sair daqui regozijando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Então a gente precisa valorizar o que Deus faz. Não ficar esperando o acontecimento. No dia da inauguração, de fato, aqui, vai ter esses dois sentimentos, sabe? O sentimento de choro e o sentimento de alegria. Mas o choro também precisa ser de alegria. Nós passamos, nós vencemos, nós glorificamos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. E esses reveses, né, existem as duas situações, reveses com S e reveses com Z. Reveses com S, essa alternância. Os mais velhos cantavam, aí eles paravam, os jovens cantavam. E reveses com S é quando tem os contratempos. A construção está avançando, aí falta dinheiro para comprar o cimento. A construção está avançando, fomos fazer o orçamento das janelas, dos vidros, está caríssimo.
Então vai tendo essas etapas de dificuldade no meio do caminho. Mas, Senhor, nós queremos fazer o melhor para o Senhor. Nós queremos adorar. Ageu, quando o Senhor falou com Ageu, o Senhor falou assim: olha, vocês estão construindo uma casa linda para vocês. A casa de vocês é maravilhosa. Vocês têm uma casa com todo zelo. Vocês compram do bom e do melhor para a sua casa. E a minha casa? E a minha casa, diz o Senhor. A gente tem essa disposição de fazer o melhor para o nosso Deus, de entregar com alegria. Não é porque o pastor pediu. Nossa, lá vem o pastor Ezequiel pedir dinheiro para a construção. Não, se o pastor está pedindo, nós vamos usufruir juntos. Aprove Deus que o pastor Ezequiel fique aqui por muitos anos, mas se chegar o momento dele tiver que sair e ir para outra igreja, vai vir outro pastor e o templo é o mesmo, as pessoas são a mesma, e a adoração é a mesma, a glorificação é a mesma. Eu estive aqui, nós adoramos juntos, nós glorificamos juntos. Eu passei, não estou mais aqui, mas a glorificação continua. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os reveses da vida, eles testam a nossa persistência. Deus permite o tempo da construção ser longo para moldar o caráter da igreja, não apenas para erguer paredes. Olha que frase. Olha que frase. Vou até repetir. O Senhor, o Deus, permite o tempo de construção longo para moldar o caráter da igreja e não apenas erguer paredes. Porque parede não faz nada. Chegar na parede e falar: parede, começa a pregar aí. Parede, começa a louvar. Parede, ora por um enfermo. Parede, abraça o visitante. Mas se eu olhar, apontar para você e falar: meu irmão, se levanta em intercessão por aquele que está sofrendo. No momento você se levanta e você intercede, você ora. E quando chega no próximo culto, a pessoa vem aqui: eu quero agradecer a Deus, porque a igreja orou e o Senhor me curou. O Senhor abriu porta de emprego. O Senhor salvou meu filho. O Senhor deu graça, deu unção, deu virtude, deu poder, deu autoridade. E nós estamos aqui para glorificar o seu nome. Aleluia! O templo é importante, sim. Não desmerecemos. Porque onde a gente ia estar? Lá no meio da terra? Lá no meio do asfalto? Não, nós precisamos de uma cadeira confortável, de um espaço organizado. Mas se aqui dentro não tiver Jesus, não tiver graça, não tiver força, não tiver poder, não tiver autoridade, não tiver alegria, não tiver unção, não tiver empatia pelo próximo, nada vai acontecer. E os idosos, na qual eu me incluo, eles têm sabedoria, têm histórias, tem testemunhos, e eles podem compartilhar. E os jovens têm que ter aptidão para aprender. As crianças têm que olhar para o pastor Ezequiel e falar: quando eu crescer, eu quero ser um pastor que nem o pastor Ezequiel. As meninas falam: eu quero ser uma pastora que nem a pastora Lili. Eu quero cantar no grupo de louvor igual o Pedrinho, a irmã dele, e as pessoas que estão ali estão cantando. Eu quero ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor Jesus. E quando sair daqui, não ser agente secreto de Jesus. Tem que ser crente lá na escola também. Tem que ser crente lá na faculdade também. Tem que ser crente lá no seu serviço também.
Tem gente que fala, acontece alguma coisa. Nossa, mas você é crente? Nunca que eu imaginava, não sabia. Todo dia, sabe, as pessoas, olha, você não fala, nunca que eu ia saber. Gente, agente secreto de Jesus, 007 cristão. É na feira, é no supermercado, é no campo de futebol, é lá na hidroginástica, é lá na caminhada, é aonde for, aonde quer, aonde andar, é namorando, é casando, é criando filho, é 24 horas, templo do Espírito Santo de Deus. E agora eu estou com um negócio, a gente velha é cheia de mania, né? Eu estou com um negócio que eu estou esperando Jesus voltar todo dia. Aí eu durmo, eu falo, Jesus, dorme aqui comigo. Se for da tua vontade, o Senhor me acorda. Aí quando chega de manhã, que eu acordo, eu falo, ai, Jesus, obrigado, que eu não morri dormindo. Mas aí eu fico esperando, ai, Jesus, será que o Senhor vem hoje? Aí eu saio, vou fazer meu trabalho, e vou fazendo as coisas, eu faço o meu melhor trabalho. Eu falo, Jesus pode aparecer a qualquer momento aí, não pode me pegar em flagrante. Um dia eu estava na minha casa, eu estava ali me arrumando para sair, de repente, do lado de fora tem um poste com um transformador, começou a dar uns pipocos, estourou, eu falei, ai, Jesus chegou. Começou a dar uns relâmpagos, uns negócios assim, falei, pronto, Jesus chegou. Aí eu pus a cabeça para fora assim de janela, era o transformador estourando lá. Mas e se Jesus chega? Eu tinha que estar pronta para subir, e se eu não tivesse, como é que ia ser? Sabe, a gente vem pronta para receber Jesus quando a gente está aqui. Ai, se Jesus voltar na hora do culto, que alegria. Mas a construção está pronta? A estrutura está finalizada? A decoração está toda perfeitinha? Porque se as paredes não estiverem prontas, não tem problema. Mas e você? E o templo? Está firme? Está forte? Está resistente? Está crente? Oh, glória! Louvado seja Deus. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero agradecer a Deus por esse momento glorioso. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer a Deus por esse momento de graça. Quero agradecer a Deus por ter conhecido cada um de vocês. Quero agradecer a Deus por poder me dar essa honra de poder estar ocupando essa tribuna. Agora aqui como convidada, eu me sinto especial. Quero louvar a Deus. E se Deus me der graça, eu quero vir mesmo no dia da inauguração. Mas esse dia de festa, que é o aniversário, eu quero aqui parabenizar cada um de vocês por esse momento glorioso que o Senhor está nos dando. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.